Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Todo domingo, eu e Glaucia, a gente dedica esse tempo para ler a Bíblia com vocês e para tentar passar através do Espírito Santo a voz de Deus. Em falar em voz de Deus, pessoal, e tem muito, a palavra de Deus sempre nos remete a buscar Deus em oração. O que mais o Senhor Jesus falava é para que a gente perseverasse em oração, dedicasse o nosso tempo a Deus, e mantivesse ali a presença de Deus conosco, para que a gente não passasse por esse mundo só. Então, quando nós buscamos a presença de Deus, ela vem para qualquer pessoa. Basta essa pessoa se entregar, basta essa pessoa querer e ter fé, porque através da fé nós nos comunicamos com o Pai, Ele nos ouve e há resposta. Está escrito assim, ó, no Salmo número 34, no versículo 4. O Salmo de Davi, quando ele fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele foi. Então foi um salmo que Davi escreveu nesse momento em que Davi estava no povo inimigo e passando por perseguições. Ele vinha fugido de Saul, aí entrou no povo inimigo, saiu do povo de Deus, entrou no povo inimigo, e lá ele teve que se fingir de maluco para não ser morto. Porque falaram assim, não é esse Davi aquele que acabou com os nossos homens? Aí ele, ouvindo isso, ele se fingiu de maluco, e o rei olhou e falou assim, não, esse não passa de um maluco. Então ele estava passando por aperto. Então ele diz assim, no 4, busquei o Senhor. Ele buscou a Deus. E como é que eu busco a Deus hoje em dia? Como seria isso? Busquei o Senhor. Porque Deus é Espírito. Um dia o veremos como Ele é, mas enquanto somos homens, nós não conseguimos ver Deus, não conseguimos tocá-lo. E nós somos acostumados a presenças, né? Tocar, ver. Tanto que na ressurreição, quando o Senhor Jesus ele surge dos mortos, Tomé não crê. E ele diz assim, se eu não tocá-lo, eu não vou acreditar que ele está vivo. Então nós humanos, nós vivemos esse natural, né, Glaucia? De querer ver para crer. E aí como é que eu busco então? Qual é a forma que Deus nos dá para que a gente o busque? Como é que é buscar a Deus se eu não consigo vê-lo? Foi aí, pessoal, que Deus nos deu a fé, os olhos da fé. A fé é o instrumento que eu utilizo para que eu consiga ter um contato com Ele. Através da fé, eu consigo me colocar em posição e Deus vir sobre mim. Através da fé, quando eu busco a Deus, quando eu me dedico, quando eu separo um tempo e eu faço a minha oração, a minha conversa com Deus, não em vãs repetições, como faz os religiosos, né? Se mutilam, fazem procissão, pagam votos que não levam a nada. Não dessa forma, mas racionalmente, né? Um diálogo com Deus. Eu paro tudo aquilo que eu estou fazendo e dedico um tempo para Deus. E aí eu me fecho no meu quarto, né? Eu vou à igreja. E naquele tempo ali eu começo a buscar o Espírito dele. E o que acontece? Ele vem do alto céu, porque ele diz, eu habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido do Espírito. Então ele vem do alto céu e vem sobre nós. Então Davi tinha esse relacionamento. Ele fazia disso parte do dia a dia dele.
E era isso que livrava Davi dessas situações embaraçosas, desses problemas que ele vivia, né? Até de risco de vida. Então, para que eu estou lendo isso? Para que você que está me escutando faça também sua parte. Utilize essa ferramenta que é eficaz e que está à disposição. Busquei o Senhor. Mas isso não é uma vez só, né? Por exemplo, eu na minha vida cristã, na minha vida de Deus, eu busco a Deus toda hora. Eu faço disso a coisa mais importante, mais do que a minha comida, a minha bebida, as minhas vestimentas, os meus lazeres, as minhas vontades, os meus prazeres. Tudo eu coloco Deus na frente. Por quê? Porque eu aprendi, pessoal, eu não vim de um lar cristão. Eu não buscava Deus. Eu não conhecia Deus. Mas eu fui fazendo o que a Bíblia me ensinava. Quando eu li assim, poxa, Davi dizia, busquei o Senhor. Eu falava, pô, vou imitar. Vou fazer a mesma coisa. Poxa, se deu certo para ele, porque se ele está escrevendo, é porque ele... uma coisa que deu bom para ele, deu certo para ele. Então, busquei o Senhor, vou buscar também. E o mesmo Deus que apareceu para Davi naquele tempo, ele vai aparecer para mim. Porque Davi não era melhor do que eu, não é melhor do que você. Davi era um homem com as mesmas paixões que nós temos. Mas ele tinha um coração que ele se esforçava, ele esforçava esse coração para os desejos dele fossem do Senhor. E essa é a diferença, pessoal. Lembra que Deus fala assim, ó, e farei a diferença daquele que me serve para aquele que não me serve. Se você quiser ver essa diferença, busque a Deus também. Aí ele diz assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu. É tão ruim quando aquele sentimento de você estar sozinho, né? É muito ruim o sentimento, pessoal, de vazio, de solidão, de medo, de temor, aquele sentimento de tristeza. Tudo isso inerente que sai da nossa natureza. Por mais que uma pessoa se mostre capaz, independente, forte, se ela não busca Deus, ela tem esses sentimentos, esse vazio. Eu não gosto de sentir isso. Eu não dou vazão a esse sentimento. Eu não quero que eles se aproximem mais. Quando eu busco a Deus, eles ficam para trás. Eles ficam longe de mim. E o que fica comigo, o que prevalece na minha vida, é essa aliança, essa presença. Não é assim contigo também, irmão? A presença que me fortalece, que eu sinto acolhido, que eu sinto o abrigo, que eu sinto a proteção. Ainda que os homens venham para cima de mim com ódio, né? Venham para cima de mim com desejo de me destruir até, eu não tenho medo. Eu sei quem está comigo, porque eu percebo isso. É uma atmosfera que te envolve. Então Davi queria isso. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Agora, e se você buscar, será que Deus também não irá te acolher? Hoje em dia, se você fizer o que Davi fez, será que não vai acontecer o mesmo? Obviamente que vai, pessoal. O mesmo Espírito que habitou no corpo de Davi, que fez o Davi ser rei, ele vai habitar em você também. Agora, tem que ter da nossa parte a prioridade. Assim como Davi fazia do Senhor a prioridade, Um querer. Ele era segundo o coração do Senhor. Então,
ele colocava Deus em primeiro. Até porque no momento da aflição dele ali, no momento do desespero, ele invocou a Deus, invocou o Senhor. Ele sabia que a quem ele poderia recorrer e sabia que ali ele ia encontrar o acolhimento, né, o amparo. E é isso que a gente tem. Quando a gente está no nosso momento, a gente sabe quem é Deus, a gente sabe o que ele pode fazer, o que ele faz, o que ele já fez na nossa vida. Em todos os momentos de dificuldade, todos os momentos de aflição, a gente sabe a quem se recorrer, né? Às vezes ele nem fez ainda nada na tua vida, mas você está lendo que ele fez na de Davi. E você conhece a Bíblia. Ele não fez só na vida de Davi. Isso aqui já basta para você crer que o mesmo Deus, pessoal, que não muda, ele é o mesmo desde a criação e vai até o Apocalipse, ele vai estar aqui até o final desse processo aqui da Terra. O espírito dele não envelhece, o espírito dele não muda. Ele diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Ele só depende de você. Porque Davi fez a escolha, fazia as preferências dele, que era Deus. Agora, como é que Deus vai habitar e te acolher se você não dedica o teu tempo, você não separa um momento, ou então vários momentos, como eu dedico? Eu não quero mais saber da minha vida. Eu não toco mais aquela vida que eu tocava. Eu toco agora uma vida de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus me dá sabedoria, Deus me dirige, Deus me dá o caminho, Deus me livra dos meus inimigos. Deus é completo, Ele não só acolhe. Ele não dá só esse sentimento de força. Ele te dá proteção, livramento, te dirige, te guia para os pastos verdejantes. É verdade isso aqui tudo, pessoal. Agora, como é que pode você querer o que Davi teve se você não toma as mesmas atitudes que Davi tomava? Você tem que educar teu coração, pessoal, a querer as coisas de Deus. Porque o nosso coração ele é enganador, né, Glaucio? As pessoas acham que Deus vai me acolher, Deus vai me livrar, Deus vai... Mas o segredo aí de Davi, que Davi nos mostra, é que ele buscou. Sim, depende dele. Não tem como você ver o livramento, né? Você ver ali o acolhimento do Senhor nos teus momentos difíceis, se você não o buscar. Existe uma ação para ter a reação do Senhor. Exatamente. Então, às vezes as pessoas ficam assim: será que Deus não está vendo a minha aflição? Será que Deus não está vendo os meus problemas? Será que Deus não está vendo meu sofrimento, as minhas lágrimas? Mas você tem buscado a Deus? Porque o segredo está em você buscá-lo, invocá-lo. Aí você age a sua fé e ele te responde. Com certeza, ele está lá, está vendo as suas lágrimas, as suas aflições, quer te ajudar. Está ali, louco para operar na tua vida, te salvar, eficazmente. Porém, de você não há essa ação de buscá-lo. Essa atitude, né? Porque ele é o mesmo. Tá legal, pessoal? Mas obreiro, eu orei. Mas meu problema tá aqui, pessoal. Aqui tá o teu problema, aqui tá a tua fé. Você então tem que dar mais de um tempinho para Deus. E subir essa escala é para você passar. Se é para dar a vida toda, você vai dar a vida toda. Porque o teu problema, ele tá maior que você, não tá? Ele não tá aí de frente com você e você não consegue derrubar. E você tá aqui de baixo, só sofrendo. Ele tá te sobrepujando, ele tá pisando na tua cabeça, mesmo você sendo de Deus. Então, o que você vai fazer? Vai buscar mais. Você vai crescer mais na fé. Você vai se entregar mais, você vai se dedicar mais. Você vai se colocar mais na presença de Deus do que nas suas vontades. E você vai ver o resultado disso e a satisfação que você vai ter. Tá legal, pessoal? Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que bacana. O que Davi passou não foi brincadeira não, pessoal, porque Deus tinha um plano para ele de fazer ele rei. Então ele encarou, foi o próprio rei endemoniado que perseguia ele com os soldados para matar ele. Não queria
dar um castigo, botar ele preso, não. Queria era a cabeça de Davi. Talvez o teu problema não seja nem esse. Não estou dizendo que o seu problema não seja um problema. Às vezes é até bom o problema ser forte, né, Glaucia? Até é bom, às vezes, o problema ser um problemaço. Porque aí a entrega também é total, porque a pessoa não aguenta mais sofrer. Enquanto ela consegue, de repente, ter um arzinho, ela vai tocando, né? Mas quando ela não tem mais para onde correr, não tem para onde ir, é o fim do caminho, aí ela, Senhor, é tudo ou nada, toma minha vida. Aí Deus vem, Aí ela vence o gigante, o diabo, quem estiver na frente dela, ela passa por cima. Então busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que Deus abençoe você. Pega essa fé, bota ela em prática e depois me diz o que aconteceu. Até o próximo vídeo, pessoal.